A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar de algo bem diferente aqui no canal. Vamos falar sobre AP. Você sabe o que é AP? AP é a sigla de uma doença crônica que se chama hipertensão arterial pulmonar. E para isso eu estou aqui com a minha filha, que nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, sobre essa doença crônica que poucos têm informação. Verdade. Essa aqui é a Beatriz. Oi, bom, meu nome é Beatriz. E a gente vai falar um pouco sobre a história dela, como tudo isso começou na nossa vida. Ok? Foi que ano, Beatriz, começou? 2015. 2015. Final de 2015 para 2016, mais ou menos assim. Então, a hipertensão arterial pulmonar, ela é uma doença crônica e rara, como minha mãe já falou. E afeta basicamente o coração e o pulmão. Então, como eu posso explicar? A hipertensão arterial pulmonar, em grosso modo, é Uma pressão alta no pulmão. É assim que a gente explica. A pressão do pulmão é baixa. Só que quando você tem hipertensão arterial pulmonar, a sua pressão é alta. E aí acaba ocasionando que o sangue, quando vai ser bombeado para o coração, vai com muita intensidade. Com isso, causa entupimento nas artérias, nessa artéria, né, que é a artéria que dentro do coração. E o coração trabalha bem mais dobrado para conseguir fazer o retorno do sangue e a oxigenação. Então, basicamente é isso, né? Um problema que afeta tanto o pulmão quanto o coração. Os principais sintomas da doença é falta de ar, inchaço, porque acaba tendo inchaço no corpo por conta do coração que está sobrecarregado. E tem esse cansaço físico que você sente, né? É algo também, cansaço físico, palpitação. Você também pode ter desmaio, tudo bem que eu tive desmaio uma vez. Não. Não lembro. Não. Você estava desmaiada. Estava desmaiada. O que a gente quer falar nesse vídeo para vocês mas é um canal de estudo, é um canal cristão. Porque o cristão não é só isso, o cristão tem sua vida secular. Sim. E a gente quer falar sobre isso porque existem muitas pessoas que têm muitas enfermidades na igreja e existe uma linha tênue que divide isso aí, que muitas vezes as pessoas confundem em questão da nossa fé. Sim. Então a gente quer falar um pouco sobre isso. No Evangelho de João, capítulo 9, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem foi que pecou para que aquele rapaz fosse cego, né? Então ele falou o quê? Que não foi nem o pai, nem aquela criança, nem aquela pessoa que pecou, mas que era para que a glória de Deus fosse manifestada na vida daquela pessoa. E a gente tem que entender como cristão que nem sempre a pessoa vai ter a cura, não é por falta de fé. Porque, como eu digo, e ela também diz, a minha filha já é um milagre para mim. Por quê? Porque a partir do momento que os médicos condenam e estão dando diagnóstico e falam que você tem um tempo de vida e você ultrapassou aquilo, já é um milagre. Me deram três anos de vida. Já tem 5 anos. 5 anos que Beatriz está com essa enfermidade. E ela era recém-casada quando isso aconteceu, Sim, eu tinha 20 anos, então tava tudo no auge. Faculdade, casamento, tudo junto. E aí eu descobri essa doença assim, que não tem cura, só graças a Deus, em nome de Jesus. Um dia Deus irá me curar, que eu tenho fé nisso. Mas no olhar clínico médico, não tem solução. Não, e eles diziam que ela não podia fazer faculdade, que ia ter que largar tudo, que ela não podia dançar, ela não podia determinadas coisas. Existe realmente uma limitação na vida dela. Hoje nós sabemos lidar. O início sempre é difícil para qualquer doença. É muito complicado você assimilar aquilo, aceitação, saber viver com a doença, porque o que buscamos enquanto a cura não vem, é qualidade de vida. E um dos maiores problemas é o nosso país, a questão do plano, questão da saúde, enfim. Da saúde que está muito ruim. Por exemplo, nós estamos agora em 2020, numa época de pandemia, estamos no mês de setembro. A Rio Farms aqui no Rio de Janeiro deveria estar suprindo os remédios de alto custo, que no caso da Beatriz... Corta! E no caso da Beatriz, tá custando quanto? 5 mil. 5 mil, só um momento. Peraí, tem que cortar esse pedaço da casa dele. Gato chato. Vai. Que no caso, volta.
Então, o remédio da Beatriz é remédio de alto custo, que custa R$ 5.000, que é o Bozentana. Tem o Bozentana, tem o Ambrizentana e o Macicentana, que é bem mais caro. São remédios de alto custo. E são vasodilatadores que ajudam diminuir a pressão alta no pulmão. Então ele é um medicamento super importante que quem tem hipertensão pulmonar ou hipertensão pulmonar tem que tomar. Não tem, senão piora o começa a afetar outros órgãos. Sim, começa a afetar outros órgãos. Então a Beatriz nessa pandemia já chegou a internar 2 vezes, né, Beatriz? 3 vezes, então. E parece ironia, mas a gente acaba se acostumando, não que seja normal. Mas o que a gente tem que trazer é que você tem que fazer a vida ser um pouco mais leve. Não, no início é muito complicado. Uma das primeiras internações da Beatriz, eu internei junto com ela. Eu só vinha para casa no final de semana, que eu tinha um grupo de dança e era época de festividade, nós estávamos ensaiando. Eu ficava de segunda a sábado de manhã, né? Quando era final de semana, o seu marido ficava sábado e domingo. Isso. E eu segunda retornava. Isso foi quantos? Quase 50 dias? Ficou uns 2 meses, assim. Fiquei internada porque com ela. Porque foi no início da doença, a gente não sabia o que era. Os médicos não sabiam ainda. No início, quando começou até, achavam que era ansiedade. É porque é uma doença que é muito parecida com outras doenças. Que diagnóstico é muito difícil de você conseguir identificar. A única diferença mesmo que você vê é que você não consegue fazer as coisas simples do dia a dia. Trocar de roupa, escovar os dentes, tomar banho, o cansaço o cabelo. Físico. O ar falta. Então, isso é um diagnóstico que, ela tem isso. Porque é diferente, nenhuma das outras doenças tem tanto isso quanto a hipertensão pulmonar. Com a medicação, eu não tenho nenhum problema. Eu vivo normal, pedi meu cabelo, aliás, olha o tamanho do cabelo. Vivo normal, faço minhas atividades normais, tenho minha vida, terminei minha faculdade, graças a Deus. Pedagogia. É professorinha. Voltei a dançar aqui, os médicos falaram que eu não ia poder voltar, voltei. Então, quer dizer, tudo que os médicos falaram pra mim não vai fazer... Sempre com limitação. Sim, sempre com limitação. Mas assim, Deus sempre vem suprindo as minhas necessidades. E eu sempre orava com o Senhor, se não for pra me curar, o Senhor me ajuda a viver com isso. A ter qualidade de vida. Que é importante. Porque o nosso emocional, o nosso físico, o nosso mental afeta muito. Então, aí... é um processo. E afeta a família toda também. Ela tá no processo, mas a gente fica de fora junto, sofrendo junto. Com certeza. Mas o que a gente quer é ter qualidade de vida para ela e que mude esse sistema que existe, principalmente no Rio de Janeiro, das medicações não chegarem. Há quantos meses já está? E graças a Deus nós fizemos vaquinha virtual, conseguimos comprar caixa de remédio para ela, mas doações, fizeram live, que nós temos que agradecer muito as pessoas que nos ajudaram nesse sentido. Mas é uma coisa contínua, é pro resto da vida. Então isso mexe com a cabeça da gente. Esse mês tem, mês que vem não tem, aí começa a dar problema. E a gente também quer falar um pouco sobre assim, como a gente vive no Rio de Janeiro, a gente não fica só limitado dentro de casa, então a gente sai, nós estamos saindo no momento por causa da pandemia, ela tem risco, é muito ruim para ela. Mas a acessibilidade, já teve lugares que a gente foi e que não tinha como subir. Porque escada para quem tem hipertensão pulmonar é horrível. Parece que é aquela coisa assim, nossa, escada. A gente não consegue subir escada, é muito cansativo pra gente. Subir um degrau e degrau parando. E tem coisas que eu não percebia antes da doença, porque é normal do dia a dia, mas quando você vê, você fala, nossa, imagina um cadeirante. Imagine uma pessoa que não enxerga. E o maior problema é que como ela não são doenças, nem todas as doenças são visíveis. São visíveis. As pessoas acham que uma pessoa que tem uma doença, como no caso dela, que é uma doença rara, a pessoa tem que estar apática. Tem que ter cara de doente. Triste. E não é o caso. A minha filha tem 25 anos, já estamos há 5 anos nesse processo, e ela é uma menina nova, mas o problema dela é interno, né? Mas o trabalhar a mente é importante também para poder conviver com isso. Porque senão você se entrega e você entra em depressão. Exatamente. E várias vezes até já falaram, você não quer um psicólogo? Você não quer, né? É importante ter um psicólogo, sim, para acompanhar. Mas a fé é um dos principais motivos de você
continuar firme. Exatamente. E no meio evangélico é muito complicado, porque fala que você não é curado por causa que você não tem fé, a sua vida não anda porque você não tem fé. Ou que você está enferma porque você pecou. Ou porque alguém da família vai ter que ser salvo através disso. E não é bem por aí. Nós somos carne, nós somos seres humanos e isso, qualquer um está propenso a isso. Sim, no mundo teremos aflições. Então a gente tem que ter bom ânimo. Então não é porque eu sou evangélica e a vida inteira, né, fui criada no caminho do Senhor, que eu não vou passar por aflições, que eu não vou passar por dificuldades, mas eu tenho que ter uma fé em Deus. E isso afeta muito as pessoas, porque conheço pessoas também que têm outros problemas de saúde que ficam se sentindo como se não tivesse fé. Ou então porque fizeram macumba. Nós passamos por todas essas fases. Todas as fases possíveis. Mas eu quero deixar claro aqui, pra você que tá passando por uma situação difícil, que você tem que confiar em Deus. Agarrar em Deus e crer que você tem fé. E crer que Deus é seu salvador, que Deus é seu único e suficiente salvador, que Ele vai te curar quando for o momento dele. A gente tem que entender que tudo é no tempo do Senhor. E se Deus não curar? Também a glória é para Ele. A vida continua, porque a gente... quem somos nós para questionar o Senhor? Quem somos nós? Exatamente. Nós somos vasos na mão do oleiro. E a gente também tem que entender, nesse sentido que a gente estava voltando aqui na acessibilidade, até em algumas igrejas também, a necessidade, porque, por exemplo, quando a gente vai pro médico, o pneumologista dela, lá no Maracanã, por exemplo, quando o meu esposo está livre, a gente vai de carro, mas o trânsito é muito ruim aqui no Rio de Janeiro. Então a gente prefere às vezes até de trem. Agora não, por causa da pandemia. E tá tudo parado no momento. Mas a gente vai de trem, né? E a gente desce na estação do Maracanã. Mas o que é a questão aqui que eu quero falar da acessibilidade é que até dentro de um trem, minha filha deveria sentar num lugar específico que está separado ali para o idoso, com um cadeirante, ou uma mulher grávida. Isso. Mas por causa da aparência, não senta. Já ocorreu da gente pegar até o metrô e a moça virar e falar assim, levantar daí. Por quê? Porque é uma menina jovem. Aí pra mim me dá um lugar. Pra mim não. E pra ela não. Então eu tenho que pegar o lugar e depois dar o lugar pra ela. E as pessoas ficarem de cara feia. Porque as pessoas têm que entender que a enfermidade não é algo aparente muitas das vezes. E pela lei, né, ela deveria andar com um crachazinho pra provar que é doente. Eu tenho um problema de saúde. E isso é muito ruim. A gente tem que aprender a respeitar também esse tipo de coisa. Procurar saber até por que aquela pessoa de repente está sentada ali. Pode ser que aquela pessoa tenha uma enfermidade que não seja aparente. Que é o que ocorre muito, que muitas das vezes que a gente pegava o trem, que é uma viagem cansativa, às vezes também uma hora cheio, e ela às vezes até sentava no chão, porque ficar em pé para ela 40 minutos pra qualquer incha perna, incha os membros inferiores e superiores, com certeza. Não tem como não ser assim. A ideia desse vídeo, e eu pretendo fazer outros em outros assuntos, é falar sobre isso, que dentro da igreja ou fora dela, nós temos uma vida normal, nós somos adoradores, nós somos templos volantes, aonde nós vamos, nós somos templo do Espírito Santo de Deus e damos testemunho de nossas vidas. E a Beatriz, como eu sempre digo, ela para mim é um milagre, vai sempre ser um milagre, porque no início foi tudo muito difícil, é uma doença, hipertensão arterial pulmonar, é uma doença que a gente tem muita informação hoje, porque a gente buscou em nosso meio que nós convivemos hoje, né? Porque os grupos, então mas é tudo muito assustador no início, mas a gente busca informação, e acho que os grupos também deveriam ter outro sistema dos grupos que existem. Mais positivo. Porque eu entendo que as pessoas estão sofrendo e é muito difícil mesmo. Só que acaba falando só de coisas ruins, coisas ruins. E você já tá numa situação difícil. Então acho que tem que ser um pouco mais leve. Tem uma coisa aí fora que Deus colocou pra natureza, pra gente passear.
se divertir, né? Então, agora, como eu estava falando, nós não estamos saindo, mas antes a gente saía bastante, né, Beatriz? Porque no Rio de Janeiro, graças a Deus, a parte cultural, tem muita coisa que você pode ir de graça, que você pode passear sem ter auto, sem gastar também. Sim, Só que a acessibilidade, às vezes, é um pouco complicado. Alguns lugares, teatros, alguns ambientes. Caro. Porque aqui no Rio de Janeiro tudo é muito antigo, né? Da época do Império. Sim, ainda, né? E não se adaptaram ainda à realidade de hoje. Assim como algumas igrejas também, que precisavam se adaptar a essa realidade. Porque existe muitas pessoas com determinadas enfermidades que a locomoção é complicado, sim, né? Mas a ideia é essa, e você creia que Deus é o Senhor da sua vida e tudo acontece num tempo oportuno, mas que você saiba tirar proveito de tudo. A gente pode tirar proveito de tudo, do melhor das coisas que estão ocorrendo em nossas vidas. Sim, porque os detalhes, o que aconteceu comigo foi que eu comecei a valorizar os mínimos detalhes, que antes era passageiro. Coisas que, você levantar, escovar os dentes, que é coisa de corriqueiro, pra mim é uma coisa assim, nossa, eu estou fazendo isso. Você andou de bicicleta? Primeira vez que eu andei de bicicleta, que eu não achei que não conseguia andar. Coisas simples do dia a dia, que a gente tem que agradecer a Deus. A gente reclama muito. Muito. E quando você entende que Deus te sustenta nesses mínimos detalhes, você fala, nossa, eu tenho que agradecer a Deus todos os dias só de estar viva, porque a vida é um dom. E a gente sempre reclamava porque eu quero uma casa, mas você está bem, você está vivo, sua família está bem. Então, a gente tem que agradecer a Deus. Independente da situação que a gente esteja, a gente tem que agradecer a Deus. É isso aí. E essa é a ideia desse vídeo, ok? Trazer essa mensagem para você nessa manhã, nesse dia que você esteja vendo, que você curta, você compartilhe, comente aí embaixo, dê o seu likezinho para ajudar esse canal a crescer e ajudar outras pessoas também que estejam passando por esse mesmo processo, ok? A gente se vê no próximo vídeo sobre outras coisas que a gente possa falar aqui nesse canal para ajudar outras pessoas. Sim. Ok? Então, fiquem na paz do Senhor. Na paz.